Uma polêmica gira em torno do Campeonato Amazonense de Futebol Juniores. Esta semana, a Associação dos Clubes de Futebol Profissional do Amazonas, que organiza o campeonato, suspendeu algumas rodadas da competição, alegando não ter condições de arcar com as despesas do quadro móvel, que é a contratação de funcionários para limpar os estádios durante as partidas, e jogou a culpa para o governo estadual. No entanto, a Fundação Vila Olímpica, gestora dos estádios, rebate e, com base no Estatuto do Torcedor, alega que a responsabilidade não é dela. Nós somos os renegados pós-Copa. O quadro móvel é de responsabilidade deles. Agora, se eles não botarem o quadro móvel, não vai ter competição. Essa semana, a Associação dos Clubes de Futebol Profissional do Amazonas resolveu suspender por 3 semanas o Campeonato Amazonense de Futebol Juniores. A medida foi tomada porque os dirigentes do futebol amazonense entenderam que os times juniores não têm condições de pagar uma taxa para a utilização dos estádios da Colina e Carlos Amite. A taxa foi estipulada pela Fundação Vila Olímpica para o pagamento do quadro móvel de funcionários que atuam na limpeza e conservação do estádio durante as partidas. O problema é que os clubes de futebol juniores querem a isenção dessa taxa. Já existe um contrato com o governo do estado e alguma empresa terceirizada para cuidar da limpeza e zelar pelo patrimônio público. Esses estádios são cedidos aí à livre vontade para peladas de amigos de lutadores, para amigos de político, para a Copa Amadeu Teixeira, para campeonatos internos evangélicos, para campeonatos de católicos, e o futebol do Amazonas está ficando sempre em segundo plano. Por outro lado, o presidente da Fundação Vila Olímpica diz que não é dever do Estado pagar o quadro móvel de funcionários durante os jogos realizados nos estádios da Colina e Carlos Amite. O que eles querem? Eles querem que o governo assuma as despesas da federação. O governo não pode assumir. Como é que eu vou fazer uma prestação de conta no Tribunal de Conta? Entendeu? Que eu estou pagando conta de time de futebol e pagando conta de federação. Isso não existe. De acordo com o Estatuto do Torcedor, as despesas com quadro móvel durante jogos de futebol são de responsabilidade da organização do evento, ou seja, clubes e federação. Com base na legislação federal, a Fundação Vila Olímpica decidiu fazer a cobrança da taxa, que varia de acordo com cada estádio. No ano passado, o governo havia cedido de graça os estádios da Colina e Carlos Amite para a realização da mesma competição, mas os jogos trouxeram prejuízos. Naquela ocasião, nós tivemos que assumir todos os prejuízos deixados pelos clubes, o que eles quebraram lá, quebraram porta, quebraram vidraça, quebraram um monte de coisa, e nós tivemos que assumir o prejuízo. Por quê? Porque não tinha quadro móvel. Nós assumimos um prejuízo grande. Outro ponto questionado pela ACPEA é que o pagamento da taxa estaria sendo feito diretamente a um servidor público minutos antes da partida e que o único comprovante seria um simples recibo. A prática de pagar em mãos do administrador do estádio essa quantia que ela não é significante, a quantia é pequena. Porém, eu sempre soube que a prática de pagar dinheiro em mãos de funcionário público é uma prática ilegal. Lá, eu proíbo, no Diário Oficial, qualquer funcionário da FO se envolver em quadro móvel dentro do seu expediente de trabalho, porque também não proíbe a lei trabalhista que fora do seu ambiente de trabalho, o funcionário ganhe um dinheiro aqui, outro ali, não proíbe. A crise que vive o futebol amazonense está longe de acabar, mas uma coisa é certa, com polêmica ou não, quem perde com tudo isso sempre são os amantes do futebol.